Olá pessoal, professor Wagner do curso Agora Vai. E hoje a gente vai falar sobre espelhos esféricos. Continuando nosso estudo de óticas, a gente vai falar agora sobre os espelhos esféricos. Os espelhos esféricos, eles são formados a partir de uma calota. Imagine uma esfera, uma bola, ok? A gente faz um recorte nessa bola e a partir daí a gente tem uma calota. A gente pode espelhar tanto a parte interna dessa bola quanto a parte externa e verificar como que os raios se propagam a partir de então, beleza? Quando a gente for representar, a gente vai representar com uma curvatura e a gente vai sempre fazer esses cabelinhos atrás. Esses cabelinhos representam a parte que não é espelhada. Ou seja, nesse caso a parte espelhada está nesse lado, a parte interna, e desse lado a parte espelhada é a parte externa dessa calota, dessa trecho de uma circunferência, de uma esfera. Beleza? Pessoal, a gente tem dois tipos de espelho, o espelho côncavo e o espelho convexo. O espelho côncavo ele é a parte interna espelhada e o convexo ele tem a parte externa espelhada. A gente está representando aqui nesses dois espelhos os raios incidindo neles paralelamente. Quando os raios incidem paralelo no espelho côncavo, todos esses raios saem por um ponto. Esse ponto a gente vai denominar de foco. Foco desse espelho. Beleza? A mesma coisa acontece aqui. Eles entram paralelos e eles acabam saindo, se espalhando. Só que se a gente prolongar essas linhas, a gente vai achar um ponto atrás do espelho que a gente também vai chamar de foco. É o mesmo foco. Beleza? A ideia de foco vem da seguinte relação. Isso aqui é uma circunferência completa, certo? Então ele provavelmente tem um raio de curvatura. O foco, por medidas que foram feitas experimentalmente, o foco ele é metade do valor do raio de curvatura dessa esfera, dessa calota. Beleza? Então guarda isso. O foco é metade do raio de curvatura. Esse raio de curvatura no espelho a gente vai chamar de centro de curvatura. Mas é a mesma coisa. Então toda vez que você ver centro de curvatura, a gente está se referindo ao raio de curvatura desse sistema. E o foco vai ser sempre metade dessa distância. Então dado aí um espelho cujo seu raio de curvatura seja de mais ou menos 3 metros, o foco estará a 1,5 metro do vértice desse espelho. A gente já vai falar o que é vértice. Só um minutinho, beleza? Os espelhos que nós vamos estudar, pessoas, eles são chamados de espelhos de Gauss, ou seja, eles obedecem às condições de Gauss. Gauss fez estudos nesses espelhos e viu o comportamento dos raios. Nesse comportamento dos raios, ele verificou que os raios se comportavam toda vez que a gente mantinha o ângulo de abertura desse espelho, ou seja, o ângulo de abertura aqui, em torno de 10 graus. Então, a gente vai estudar sempre espelhos que têm um ângulo de abertura menor do que 10 graus para obedecer sempre às condições de Gauss, beleza? E os raios, eles são sempre provindos paralelos em direção a esse espelho. A gente normalmente estuda esses raios vindo do Sol. E os raios vindo do Sol, como a fonte de luz está muito distante, a gente tem a ideia de que esses raios estão chegando paralelos ou com uma inclinação muito pequena, que podem ser considerados aí paralelos, ok? Quando a gente tem esse espelho aqui, perceba, o espelho côncavo, quando os raios chegam paralelo, todos eles incidem para o foco. A gente chama esse espelho de um espelho que converge, convergente. Já no caso seguinte, os raios eles chegam paralelos e eles são refletidos, se espalhando. Aqui a gente tem uma condição de divergência, então esse espelho ele é divergente. Beleza? Tranquilo, pessoal. Elementos importantes do espelho esférico que a gente precisa conhecer, ok? Dá uma olhada aqui, ó. A gente tem o foco, o vértice, o eixo principal e o raio de curvatura. Vamos ver o que significa cada um desses elementos? Eu fiz aqui um eixo principal de um espelho, então essa linha que atravessa o espelho, a gente chama de eixo principal, beleza? Então o eixo principal está lá, destacado. Próximo elemento, a gente verificou aqui a circunferência desse espelho e determinou que aqui é o raio. Esse raio eu vou chamar de centro de curvatura. Tranquilo? Metade dessa distância eu vou chamar de foco, certo? O ponto de cruzamento entre o espelho e o eixo principal eu chamo de vértice, certo? Então a gente já tem todos os elementos importantes aí para a gente poder começar a construir imagens. E aí a gente vai passar agora pela construção dessas imagens, a gente vai construir uma por uma dessas imagens para você verificar como que se comporta esse sistema, beleza? No primeiro objeto, gente, eu vou mostrar para vocês quais são os possíveis raios que a gente pode utilizar. Depois a gente vai utilizar apenas 2 raios para a formação de imagens, tranquilo? Então olha lá, no primeiro caso aqui eu posso incidir um raio, eu coloquei um objeto que é após o centro de curvatura, então eu tenho o vértice,
o foco, o centro de curvatura e coloquei o objeto aqui, após o centro de curvatura. Partindo do topo do objeto, eu posso traçar um raio que ele venha paralelo ao eixo principal e toca o espelho. Todo raio, guarda essa mensagem, todo raio que incide paralelo, ele reflete passando pelo foco. Então ele vai sair por aqui, ó. Todo raio que incide paralelo, ele reflete passando pelo foco desse espelho. Então tem um raiozinho aqui refletindo. Então esse aqui é o raio incidente e aqui o raio refletido. Beleza? Então guarda essa ideia. Todo raio que incide paralelo, paralelo a quê, professor? Paralelo ao eixo principal, ele vai refletir passando pelo foco desse espelho. Tranquilo? O segundo raio. O segundo raio eu vou fazer um raio incidindo pelo próprio foco. Toda vez que um raio incide passando pelo foco, ok? Reescrever aqui é o foco. Ele vai refletir paralelo ao eixo principal. Então, olha lá, raio paralelo, volta pelo foco. E todo raio que vem pelo foco, volta paralelo. Beleza? Partindo desse ponto, a gente pode verificar o seguinte. O cruzamento dos dois raios refletidos vão dar para a gente o ponto de formação da imagem. Então, a gente pode verificar o seguinte, pessoal, olha lá. Os dois raios refletidos são esses dois raios aqui, ó. O verde e o preto. E a união desses dois raios vão dar pra gente o ponto exato de formação da nossa imagem. Vamos verificar aqui o seguinte, então. A nossa imagem fora formada onde? A nossa imagem é formada aqui. Essa é a nossa imagem. Beleza? Antes de continuar, eu vou mostrar para você mais um raio que pode ser traçado nesse sistema. Um raio que pode passar pelo vértice. Todo raio que passa pelo vértice formando um ângulo qualquer em relação a esse vértice, então a gente tem um ângulo alfa aqui, ele vai refletir do vértice do lado oposto ao eixo principal, formando o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. E olha lá, os três raios se cruzam exatamente no mesmo ponto, tá vendo? Paralelo sai pelo foco, foco sai paralelo e o que passa pelo vértice volta pelo vértice. Tranquilo? A junção desses raios dá exatamente o ponto de encontro que vai formar a nossa imagem. Perceba o seguinte, eu não preciso traçar três raios. Eu estou traçando três raios aqui só para te dar essa orientação do quais são as possibilidades de raios que a gente pode traçar. Porém, você vai traçar dois raios apenas e verificar a imagem. Vamos ver quais são as características dessa imagem? Essa imagem, pessoal, ela é uma imagem real, porque ela está do lado de fora do espelho, é uma imagem projetável, ela é invertida e ela é menor que o objeto. Beleza? Então, toda vez que eu colocar o objeto após o centro de curvatura, as imagens formadas pelo espelho côncavo serão imagens reais, invertidas e sempre menores do que o objeto. Vamos para a próxima formação de imagem. Pessoal, segunda imagem formada aqui no nosso espelho. Vamos lá? Agora, o objeto está sobre o centro de curvatura. Olha lá, ele se aproximou um pouquinho. Objeto sobre o centro de curvatura. Qual é o tipo de imagem formada? Quando ele está sobre o centro de curvatura, a gente faz o mesmo esquema, ó, passo a passo com você. Paralelo, sai pelo foco, foco, sai paralelo. Vou trocar a cor aqui do nosso raio. Pessoal, falei passo a passo aqui, vou aproveitar e fazer aqui para você uma propaganda, um merchandising do professor Tiago, do Matemática Passo a Passo. Você conhece o canal do professor Tiago? Acesse o canal do professor Tiago. O professor Tiago prepara para você aulas passo a passo de matemática. Você que tem dificuldade com matemática, você que tem um sonho de ingressar numa carreira militar, é o maior. Eu não estou te falando que é qualquer, eu estou falando que é o maior e melhor canal de matemática para concursos militares do YouTube. Acesse lá, Matemática Passo a Passo com o professor Tiago, beleza? Vamos continuar aqui, galera. Olha lá, vou fazer meu raio aqui. Opa, caneta errada.
fazer meu raio. Olha onde os dois raios se cruzaram, beleza? No cruzamento desses dois raios a gente vai formar a nossa imagem. E olha que coisa linda, cara. A nossa imagem se formou aqui, ó. Exatamente também sobre o centro de curvatura, só que direcionada para baixo. Veja o tamanho é exatamente igual, ou seja, a imagem ela é real, ela é invertida e ela é igual em tamanho ao objeto. Beleza? Mais uma imagem que a gente fez aqui. Toda vez que o objeto estiver sobre o centro de curvatura, a imagem será do mesmo tamanho, real e invertida. Beleza? Vamos continuar? Vamos lá, pessoal. Próxima imagem. Agora, a gente vai fazer o objeto entre o centro de curvatura e o foco. Beleza? Vamos nessa. Quando o objeto está sobre o centro de curvatura, a gente teve ali uma imagem do mesmo tamanho, invertida e real. Agora, entre o centro de curvatura e o foco, dá uma olhada no que vai acontecer. Paralelo, sai pelo foco. Ok? E todo que entra pelo foco, eu vou fazer pelo vértice agora, ó, que vai ficar mais tranquilo aqui para a gente poder projetar. Vértice, ele sai pelo vértice, formando o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. Ok? Pessoal, enquanto eu vou fazendo os raios aqui, deixa eu falar para você outra dica interessante. Você que quer aprender muito bem química, cara, você conhece o Marcelão da Química, parceiro nosso aqui no curso? O Marcelão da Química é um cara sensacional e é um cara que vai te ensinar muito de química, cara. Se você tem dificuldade em química, deixa eu te dar uma dica. Entra no canal do professor Marcelão da Química. Digita aí no YouTube, Marcelão da Química. Já se inscreva no canal dele. O cara tá gravando vídeo praticamente diário, vários vídeos para te preparar para o Enem, ok? Dá uma olhada no canal dele lá. E vamos continuar o nosso trabalho aqui, pessoal. Olha onde que esses raios vão se projetar. Uau, vai longe, né? Mas percebe que esses raios vão se encontrar num ponto, né? E vai formar uma imagem gigantesca aqui. Por que eu sei que vai formar? Porque esses raios estão convergindo para um ponto. Ok? Eu não vou continuar o traçamento desses raios, mas eu sei que eles vão formar uma imagem. Que tipo de imagem que eles formam ali? Eles formam uma imagem real, invertida e maior, mas muito maior do que o objeto. Beleza? Então, toda vez que eu posicionar meu objeto entre o centro de curvatura e o foco, a imagem será real, invertida e maior que o objeto. Eu continuaria aqui, eu teria uma imagem formada mais ou menos nessa região, que eu não apaguei esse trecho da lousa. Mas entendeu? Ali forma imagem também, certo? Vamos para o próximo? Pessoal, o nosso próximo caso é quando o objeto está sobre o foco. Quando o objeto está sobre o foco, olha lá, paralelo, foco. Vértice, vamos traçar no vértice ali, porque não dá para passar um raio pelo foco, a gente já está sobre o foco. Então a gente vai traçar vértice, vértice. Eita! Olha o que aconteceu entre os raios agora, galera. Tá diferente do anterior, hein? O que está acontecendo? A distância entre os raios agora é sempre igual. Esses raios estão paralelos. Se esses raios estão paralelos, significa dizer que eles não vão se encontrar nem desse lado. E se eu projetar eles para cima, eles também não se encontram, eles continuam sempre paralelos. Ou seja, talvez não formem imagem. Talvez, professor, porque todo raio paralelo, toda linha paralela, acaba se encontrando, convergindo no infinito. Então a gente pode dizer que a imagem aqui é uma imagem imprópria. Forma. Mas forma no infinito. Como a gente não sabe onde está o infinito, a gente não consegue visualizar essa imagem. Então, pessoal, dá uma olhada na dica que eu vou te dar agora, hein? A gente trabalhou com o objeto sempre se aproximando em relação ao foco, certo? Conforme o objeto vai se aproximando do espelho, a sua imagem vai crescendo, vai aumentando de tamanho, até ficar imprópria quando está sobre o foco. A gente percebeu que antes desse ponto, todas as imagens eram imagens reais. Volta aí o vídeo para você dar uma olhada.
E todas as imagens reais eram imagens invertidas, certo? Agora a gente está sobre foco e não forma imagem, ou a imagem formada imprópria. E o que acontece se a gente ultrapassar o foco? É o nosso próximo ponto, vamos ver? Pessoal, em relação ao espelho côncavo, o nosso último caso. A gente vai colocar agora o objeto Pessoal, em relação ao espelho côncavo, nosso último caso, a gente vai colocar o objeto agora na frente do foco. Vamos ver o tipo de imagem que forma. Paralelo, foco. Foco, não dá. Já está na frente do foco, mas a gente pode fazer vértice, vértice. Praticamente o mesmo ângulo de abertura aqui, ó. Esse ângulo igual a esse, certo? Se eu projetar esse raio para cima, sem que ele faça curva, vamos usar a régua. Se eu projetar esse raio para cima e projetar esse raio para cima, ok? Vai chegar um momento que esses dois raios, eles vão entrar, o meu texto ali, mas tudo bem, tudo para o bem da ciência. Chega uma hora que esses dois raios se encontram e formam um big de um objeto aqui, ó. Certo? Voltei. Forma um bique de um objeto aqui, gente, ó. Só que olha esse objeto que formou. Esse objeto que formou, ele agora é um objeto, esqueci de apagar aqui, mas ele é um objeto virtual. Não é mais real, galera. Por que virtual, professor? Porque ele está atrás agora do espelho. Então, saca essa. Quando o objeto se formava na frente do espelho, a gente tinha um objeto real e ele era invertido. Agora ele está atrás do espelho. Ele é formado pela projeção das linhas, porque essas linhas nunca cruzaram ali. Elas batem e voltam, é reflexão. Mas olha lá, a projeção dessas linhas cruza e forma uma imagem chamada virtual. Ela é direita, ou seja, ela tem a mesma orientação do objeto e ela é maior. Beleza? Então, o objeto, um espelho convergente, um espelho chamado côncavo, ele é capaz de formar imagens reais e imagens virtuais, certo? As imagens reais, elas podem ser menores, do mesmo tamanho ou maior que o objeto. Tem um ponto em que a imagem é imprópria, que é sobre o foco. E ele também pode formar imagem virtual, se o objeto for colocado entre o foco e o vértice. Neste caso, a imagem virtual vai ser maior. Então, toda vez que eu vejo uma imagem virtual direita maior, eu tenho certeza que está falando de um espelho convergente, um espelho côncavo. E no convexo, professor? No espelho convexo, vamos formar, só tem um tipo de imagem no espelho convexo, eu já vou te falar o porquê disso. Só vamos arrumar a luz aqui. Olá, pessoal, voltando aqui então, a gente tem o nosso espelho convexo, a gente vai falar da formação de imagens. Lembra que o que alterava a formação de imagem no espelho côncavo era exatamente a posição que eu colocava esse elemento, o objeto, em relação ao centro de curvatura, ao foco e ao vértice do espelho? Nesse caso, o objeto está do outro lado, ou seja, ele está sempre para o lado de cada vértice, então não tem como alterar muito isso daí. Então o tipo de imagem formada vai ser sempre o mesmo. Vamos ver que tipo de imagem que é esse. Se eu traçar um raio paralelo, ele sai pelo foco. Ele atravessa o espelho? Não, ele sai na direção como se ele estivesse vindo do foco. Ele vai refletir lá para cima. Por isso que esse espelho ele diverge os raios. Se eu traçar um outro raio aqui pelo vértice, ele vai sair pelo vértice formando o mesmo ângulo. Ok? Incidente refletido. A união desses dois raios, a hora que eu puxar esses dois raios, o que vai acontecer? Eles vão se encontrar, formando aqui pra gente, presta atenção, uma imagem nesse ponto. Olha que bonitinha. Essa imagem ela é direita, claro. Só que ela também é virtual, toda imagem direita é virtual e ela é menor. E esse é o único tipo de imagem que pode ser formada por espelho convexo.
Tranquilo? Então, se cai no seu exercício que formou uma imagem real invertida, você já sabe que ele está falando de espelho côncavo. É só tentar achar a orientação, posição de que está o objeto. Se ele falar que a imagem é virtual, tem duas possibilidades. Pode ser espelho côncavo ou pode ser espelho convexo. Se a imagem for menor, espelho convexo. Se a imagem for maior que o objeto, espelho côncavo. Beleza, galera? Espero que eu tenha conseguido te ensinar a montar essas imagens e que você consiga trabalhar bem elas no seu caderno, nos seus exercícios e que você não tenha dificuldades nesse caso. Na próxima aula a gente vai falar das equações para a gente poder verificar a posição do objeto, a posição da imagem e a posição e a relação de aumento linear desse sistema. Beleza? Esse é o curso Agora Vai. Vem com a gente, vem ser sucesso. Deixe o seu like, deixe seus comentários e não deixe de assistir todos os nossos vídeos e toca no sininho aí para você receber em primeira mão todas as nossas novidades. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Agora vai!